E, portanto, o Tratado de Maastricht instituiu o caminho para a moeda única, que iria ser criada em 1997. O Tratado de Maastricht em 92. Apontava para criar a moeda única em 97 ou 99, consoante as condições, acabou por ser criada em 99. Portanto, aí perdemos, de facto, a moeda como instrumento, que eu creio que é fundamental. O segundo passo, infocíssimo, também foi em 2009, com a aprovação do chamado Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa implicou retirar aos pequenos países os poderes que tinham, nomeadamente vetar decisões comunitárias, as decisões por unanimidade, o seu âmbito reduziu-se muito, passaram a ser na maior parte tomadas por maioria qualificada. E, portanto, os pequenos países que tinham, apesar de tudo, e não quer dizer que fossem vetar, mas tinham pelo menos, teoricamente, a possibilidade de vetar a decisões, teriam mais margem de manobra. Eu, por exemplo, não acredito que o programa da Troika fosse idêntico a este que foi, se nós ainda tivéssemos no poder de veto. E, portanto, esse foi outra machadada, instituiu o chamado diretório das grandes potências, que na realidade acabou por ser capturado pela própria Alemanha. Portanto, é um diretório unipessoal, ou se quiser, unistatal, que é a própria Alemanha. Finalmente, a terceira fase é o chamado Tratado Orçamental, que eu há pouco já referi, que tem um grande problema, impõe regras que não podemos cumprir. Um país numa situação em que aceita regras que não podem cumprir. Eu gostava de desenvolver essa linha, mas antes disso, o professor Medina quer dizer alguma coisa. Eu estava a achar graça, porque a aceitar esta posição do professor Ferreira do Amaral é que não podemos cumprir. E, curiosamente, é a única coisa em que os três principais partidos estão de acordo. No Tratado Orçamental. E fomos o primeiro país a ratificar o nosso a aprovar a ratificada pelo Presidente da República. Sim, a aprovar o nosso Mas deixe-me para sintetizar só, para se ter a consciência do estado em que este país está. O Governo perdeu todos esses poderes que eu referi. Quer dizer, tudo. O Governo praticamente não governa. Faz uns despachos, umas portarias e umas coisas. É uma espécie de capataz. Trata de fumar, do fumo, da proteção do ambiente. E mesmo assim, com muitas diretivas comunitárias. Perderam as alfândegas, perdemos a moeda. Com a moeda, a quantidade, os juros e o valor. Perdemos a autonomia orçamental. Perdemos a faculdade de apoiar setores, porque a lei da concorrência e o mercado interno não permite. Não permite. Pois, e depois ainda acrescentámos o Tribunal Constitucional, que também não tínhamos, estava por aí no texto da Constituição, mas ninguém dava por ele, e a dívida e a Troika. Isto para se fazer uma ideia do peso que cai sobre um governo hoje em Portugal. E dificilmente um governo pode resolver estes problemas. De tal maneira que eu, em 2010, que você estava ainda noutra televisão, num programa lá organizado por vocês, em janeiro de 2010, eu já manifestava o meu desejo de saber que tinha chegado ao figo de Maduro alguém que viesse olhar para isto. 2010, em janeiro. Ou seja, estava a antecipar... Um ano e meio. Estava a antecipar uma troika. Venha aí uma troika qualquer. Naquela altura, isto não estava tão escangalhado, percebe? Aqui era o problema de antecipar o desastre, para não ser o desastre que foi. Mas lembra-se do que é que diziam de si na altura, não lembra? Lembra-se do que é que diziam de si na altura, não é? Bom, de mim dizem muita coisa, mas sabe que eu não ligo para a vida. Essas vozes, para mim, são inexistentes. Até porque essas vozes não têm a dignidade de vir reconhecer que se berrassem tanto há 10 anos, quando o país caiu na falência, se calhar não tínhamos caído na falência. Se essas pessoas todas que você via aí aos saltos e tal, a falar todos os dias, fazer manifestos e não sei o quê, tivessem há 10 anos levantado a voz com a mesma intensidade e a mesma frequência, talvez nós não tivéssemos chegado à falência. Percebe? Nos sítios onde as pessoas só falam quando lhes convém, as coisas não vão bem. Em janeiro de 2010, não sei se você pensa a mesma coisa, eu acho que já devia ter chegado um só, não eram preciso 3 nem 4, enfim, para farejar, entre aspas, o ambiente, porque já isto estava inevitavelmente no caminho da desgraça. E esperou-se por termos só 800 milhões de dólares na tesouraria para pagar só salários de 15 dias, quer dizer, tivemos que esperar por ter só salários para 15 dias, dinheiro para pagar 15 dias de salários, que então nós fomos a correr chamar a Troika. Sem estes poderes todos, com uma dívida brutal, necessitados de dinheiro, o que é que se podia ter assinado? Eu não sei quem é que assinou aquilo, em termos pessoais, mas ninguém poderia ter feito coisa diferente.
do que aquilo que fez esta desgraça. Só se negociasse aquilo sem dinheiro nenhum. O que eu penso que poderia Você não queria era que chegasse aí. Mas eu penso que era praticamente inevitável assinar Claro. isso. Agora, acho que depois de se ver que o programa estava mal concebido à partida, até porque estava concebido face a um enquadramento comunitário que na realidade acabou por não ser. Ou seja, passado alguns meses, eu penso que teria havido margem para se ter ajustado o programa e obtido melhores resultados, menos problemas em termos de emprego e de redução de rendimentos e melhor resultado até talvez em termos de dívida. Qual foi nessa altura a minha leitura? Mas então, porquê que na sua opinião, desculpe, professor Medina, porquê que na sua opinião isso não aconteceu? Por birra? Não, porque por penso que taticismo político? Porque o Governo acreditava que aquilo dava mesmo resultado, penso eu. Qual Governo? Anterior ou este? Não, estou a falar já deste. Estou a falar depois da execução, passados alguns meses. Mas, por exemplo, ouvimos na semana passada o professor Eduardo Catroga, que foi um dos principais negociadores do programa, do lado do PSD, para que o documento, o memorando de entendimento, tivesse o apoio do arco da governação, não é? Dizer que de facto isto tinha sido um bocadinho excessivo e que tinha sido a mais, não é? Foi, e isso notou-se passados poucos meses. Porque se verificou que o que eu estava a dizer, o contexto económico comunitário que tinha sido previsto, acabou por ser pior, e estava a ser pior do que tinha sido previsto, nomeadamente a recessão na Europa. E, portanto, é evidente que esses pressupostos irão condicionar muito a evolução. Mas que entropia é esta que impede, ou seja, que entropia é esta que impede de, enfim, isto não está a correr como deveria, isto devia ser reajustado, porque é que não reajustamos? Pronto, eu isso não lhe sei dizer porque não está dentro das negociações. Às vezes... Agora, visto de fora, parece-me que haveria margem de manobra justamente a argumentar assim. Que, aliás, depois da Troika, ou pelo menos algumas das instituições da Troika, acabaram por reconhecer um bocado. E, portanto... Algumas, não todas, não? Não algumas. Pelo menos o Fundo Monetário Internacional reconheceu, a Comissão Europeia, como dizia, tem dias, mas é ambivalente nesse aspecto. Houve declarações no sentido de outro, mas pelo menos o Fundo Monetário Internacional reconheceu. Ora bem, isso foi visível passados alguns meses, 5 ou 6 meses da assinatura do acordo. E, portanto, penso que o facto de se querer ser muito duro, talvez até por uma questão de exemplo no acordo, e é legítima a suspeita que também isso tenha entrado, essa questão da tal punição também tem entrado. A verdade, ao querer ser muito duro, acabou por ser contraproducente, porque as disfunções que causam na economia acabaram por ser muito maiores e o programa acabou por ter, de facto, do meu ponto de vista, ser um relativo insucesso. Professor Medina, deixa-me dizer-lhe o seguinte. Eu pensei que este novo governo, que lá está agora, tivesse feito grandes esforços para cumprir, para, digamos, conquistar a confiança daqueles que olham para nós. E ao fim de um ano ou coisa parecida, renegociar a duração do contrato. Porque eu disse aqui logo que isto foi assinado, que isto não era possível em 3 anos. E isto era fácil de perceber, para quem saiba o mínimo de contas do orçamento, nós teríamos que diminuir 12 mil milhões de despesa ou 14 mil milhões para cabermos dentro da economia. Isto nunca se resolve em 3 anos. só se dizimássemos uma parte da população, não? Só se dizimássemos uma parte da população. Bom, estamos a caminho. Mas mesmo assim é difícil, como se vê. Quer dizer, bastava saber que eram 3 anos para perceber que isto não era viável. E isto, pensava eu, que o Ministro das Finanças da época também pensasse da mesma maneira. Mas ao que parece ele não pensou da mesma maneira. E por isso aquilo que eu esperava era que mais dia menos dia aparecesse, digamos, uma revisão contratual mais... As revisões foram reativas. Foi depois de se verificar que não dá. Porque atacam o governo por tomar medidas excessivas. Mas em 3 anos, nenhum governo deixava de fazer o que este fez. Porque depois viu-se os maus resultados, mas para se meter em 3 anos não era possível, senão cortar nas despesas de uma forma brutal. Para você tirar 15 mil milhões, tirar de 90 mil milhões para 75 mil milhões, 15 mil milhões, em 3 anos, tinha que cortar 5 mil milhões por ano. Sim. Para cumprir os 3 anos. Porque, assim, isto era tudo. Era um BPN por ano. Isto era tudo visível. A dívida em percentagem do PIB aumentou porque o PIB também diminuiu. Sim, portanto, esse foi o tal aspecto da espiral recessiva
que no fundo é isso mesmo, a ideia de que corta-se muito, depois o PIB desce e portanto tem de se cortar mais porque o PIB entretanto desce. O próprio Presidente da República chamou a atenção na altura para agora... e que era capaz de ter cedido. Mas ele agora ficou satisfeito com este resultado, pelo que se percebeu das suas mensagens. Se não fosse aquela decisão do Tribunal Constitucional da reposição dos subsídios, que afinal acabou por ter, se calhar, um efeito melhor do que se não tivesse havido. Mas é mau que tenha sido assim. Eu penso que o programa devia ter sido revisto em tempo para evitar ser revisto de forma reativa, que acabou por ser muito mais penalizante para as pessoas e sem a utilidade. Deixa-me fazer-lhe esta pergunta, ou seja, o professor Ferreira do Amaral defende, tanto assim que possível, a reintrodução de uma moeda própria, não é? Acha que houve demasiadas cedências de soberania nacionais, muito marcadas no caso português, com os sucessivos tratados políticos dos últimos 22 anos, ao qual ainda não chegámos, não é? Mas perante a situação a que o país chegou de falta de liquidez, não é? Falta de tesouraria, acha que a Europa foi amiga? Deixa-me fazer a pergunta assim. Acha que a Europa foi nossa amiga? Ou não? Eu penso que... Eu pergunto isto porque há muita gente que olha para as suas opiniões, ou para algumas delas pelo menos, e vê um anti-euro, não é? Um anti-europeísta. Sim. Não. E o eurocético, um euro desconfiado, um euro... Não, euro desconfiado sou, mas isso toda a gente vão ser, tem que ser, porque evidentemente os Estados estão lá a defender os seus interesses. Portanto, não vamos acreditar que agora a União Europeia é uma instituição de caridade que distribui com grande bondade as coisas. E nem tem que ser assim, nem a meu ver deve ser assim. Nem deve ser assim. Agora, eu não sou contra a União Europeia, pelo contrário, eu sou a favor da União Europeia a fazer aquilo que deve fazer, ou seja, que é a gerir interesses que são comuns e coletivos. Como eu costumo dizer, é gerir o condomínio, os espaços comuns do condomínio. Agora, em cada casa, cada um é soberano. E acho que o problema da Europa tem sido, desde o Tratado de Maastricht, invadir a casa de cada um. E deixar apenas a gestão, apenas entre aspas, que é muito importante, a gestão daquilo que é comum e coletivo, e coisas como, por exemplo, a cooperação monetária. Acho que é um elemento importantíssimo da União Europeia, mas a cooperação monetária não quer dizer uma moeda única. Mas deixa fazer a pergunta outra vez, então. Acha que a Europa foi nossa amiga agora quando alinhou aqui e fez parte da Troika? Não foi a nossa amiga nem inimiga. A Europa defendeu os seus interesses e, portanto, passava pelos seus interesses, evitar uma bancarrota em Portugal, como evitar, se possível, na Grécia, e, além disso, arranjar um sistema de reduzir a exposição dos bancos alemães e franceses à nossa dívida, e a vez conseguiu. E, portanto, mas isso não acho nada de mal, que seja... Vai ver, eu penso que a senhora Merkel, principalmente em relação à Grécia, demorou muito tempo a decidir e tentou, aí a suspeita, como disse há pouco, é legítima, tentou punir de facto a Grécia. E isso foi negativo, porque para já criou uma situação, ainda não resolvida na Grécia, uma situação dramática. E depois arranjou uma instabilidade enorme na própria Europa. Portanto, se tem sido mais rápida e a concordar com um auxílio que fosse execuível, se todos teriam beneficiado. A mesma coisa em relação a Portugal. Penso que o nosso programa poderia ser muito menos duro, com melhores resultados e todos ganhariam. Portanto, nesse aspecto foi pouco inteligente a Europa, do meu ponto de vista. Agora, estes programas são programas que ajudam os próprios países que os fornecem. Agora, também, certo Ou seja, ponto, não há samaritanismo nenhum. Não, nem deve haver, nem me parece que deva haver. O samaritanismo justifica-se quando há uma catástrofe, coisas desse tipo. Agora, quando são coisas deste género... Agora andamos a governar mal e depois... são negócios. Repare, mesmo a aparente bondade, vamos supor que eram agora grandes apoios a fundo perdido, etc., desses países. Isso pagava-se sempre. E bem caro. Portanto, acho que é preferível ver. Cada um tem os seus instrumentos, nomeadamente a gestão orçamental e a moeda própria, e depois haver um sistema de gestão comum para evitar que haja, de facto, uma guerra entre países ou uma rivalidade que leve a prejudicarem-se todos. Olhando então para o tal tratado orçamental que foi aprovado já no meio da crise. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu quando ouço aí
essas pessoas que ativamente andam por aí pelas ruas, eu penso que são uns anjinhos. Uns anjinhos. Está a falar de quem, professor? É? Senhor do...